É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Luati Beirão tem em doses consideráveis a qualidade que mais admiro: coragem. Filho do regime, o rap levou uma Angola que o privilégio não lhe tinha permitido conhecer. A consciência do país em que vivia levou-o à oposição frontal a José Eduardo dos Santos e a oposição levou-o à prisão, onde esteve com mais 14 companheiros, há 11 anos. Na prisão, onde ficou por 2 vezes, completou 36 dias de greve de fome, não permitindo que a sua luta fosse esquecida. José Eduardo dos Santos saiu da presidência e a sua poderosa família caiu em desgraça. Com João Lourenço, os angolanos tiveram esperança. Foi uma primavera passageira, porque os vícios da elite angolana não se mudam sem doses de coragem semelhantes às dos companheiros de Luati. A luta dos Revu, como são tratados em Angola, não amainou. Nas últimas eleições, lideraram o escrutínio cidadão. Exortaram os angolanos a ficar perto das mesas de voto para impedir o roubo da democracia que merecem. Publicaram atas eleitorais exibindo a dimensão da fraude. Em Luanda, o MPLA teve uma pesadíssima derrota. Mas no resto do país, onde a vigilância é mais difícil, o resultado foi inverso, até em províncias onde a UNITA é historicamente mais forte. O MUDEI, plataforma onde se encontram ativistas e organizações, prepara o acompanhamento das eleições de 2027. Mas desta vez, o regime também se preparou, mudando a lei para tornar ainda mais difícil esse trabalho. E o momentâneo entusiasmo com a UNITA, que se acomodou, arrefeceu bastante. Encontrei-me com Luati em Luanda, no pequeno anexo onde funciona a sede do MUDEI. Da primeira vez que nos encontramos, vinha com uma câmara ao peito. Anda sempre com ela para se defender e reportar todos os abusos das autoridades. Encontrei-o na capital de um país onde a miséria e a ostentação da riqueza atingem níveis pornográficos. Onde é quase impossível encontrar um cidadão comum que defenda o regime e o descontentamento parece ser ainda maior do que antes. Talvez haja um pouco menos de medo, o que torna tudo ainda mais visível. Os 15 dias que estive em Angola, em abril, coincidiram com a visita do Papa Leão XIV. Num país onde os evangélicos são cada vez mais fortes, a Igreja Católica ainda conta e as palavras do Papa não foram meigas, como não tinham sido as de Lula da Silva, mais próximo do MPLA, quando visitou o país em 2023. Angola está encalhada e desesperada. Bastará aparecer um demagogo agressivo como Venâncio Mamblane para que as explosões de protesto e violência, como as que aconteceram no ano passado com a greve dos candongueiros, ganhem dimensões semelhantes às que vimos em Moçambique. A esperança de Angola é uma geração que já não é determinada pelas clivagens da guerra civil e já não aceita a terrível herança colonial como desculpa para os erros de uma elite que, na realidade, mimetizou a opressão e a exploração do colono. Durante a próxima hora, ouvirão a conversa que tive com Luati, em Luanda, com condições diferentes das que temos habitualmente neste estúdio e, por isso, distintas da qualidade do que estão agora a ouvir. A sua luta e a dos seus companheiros continua, corajosa como sempre. Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Muito obrigado, Luati, por teres aceitado este meu convite. Cresceste num meio privilegiado e muito ligado ao regime. Na primeira entrevista que me deste, já há bastantes anos, explicaste-me o que foi o teu percurso do hip-hop, que na realidade foi quando tu conheceste a Angola, não é? A outra Angola, aqui no caso nos bairros periféricos aqui de Luanda. Como é que o espaço do hip-hop se tornou tão eficaz para a contestação juvenil do regime?
Eu acho que foi, não, nem sei sequer se foi intencional, se foi pensado, foi espontâneo, né? Eram vozes que viviam a realidade que está fora daquelas bolhas onde eu, por exemplo, cresci, e que por estarmos Para todos... quem não saiba, a tua família era uma família próxima do regime, para dizer Sim, o sim, mínimo, sim, não é? sim, não. O meu pai trabalhou para o partido e para o país. E uma Trabalhou. família privilegiada, posso dizer. Pode e deve, Deve. sim, sem dúvida. Não tem como negar isso. E então, famílias privilegiadas criam bolhas que acham que ser de proteção, né? Que nos escudam da realidade e que dificultam essa compreensão da realidade, porque ficamos observadores distantes, mesmo estando no mesmo espaço geográfico. Acontece que o hip-hop criou essa ponte e veio com essa agulha... Tu tiveste que, na realidade, passaste a estar nos bairros periféricos do Luanda muitas vezes, não é? Os teus amigos. Sim, não vou dizer muitas vezes, mas os meus amigos começaram a ser mais desses bairros. E então, mesmo que estivéssemos juntos no meio da cidade e que não fosse necessariamente passar tempo na casa deles, era da realidade deles que eu ouvia falar. Quando estávamos juntos, era da realidade deles. E essa realidade transportou-me para uma Angola diferente daquela onde eu estava a viver. Que tu não conhecias. Que eu não conhecia, como disse, eu via à distância, ou era na televisão, ou eram coisas, mesmo que tivesse... Nós sabíamos que havia fronteiras psicológicas. A partir daquela rua para lá, é o sítio onde estão os pobres, aqui os sítios onde estão os bandidos, onde está o perigo, onde não devemos ir. E muitas vezes não era por ser, como se diz, como é prejudice? Não era por preconceito, era por aqueles receios que nos são construídos. Ou seja, naquela zona não é que sejam todos maus, mas também há maldade. E então eu não vou para um sítio onde vou chamar a atenção dos poucos maus que há lá que vão querer meter-se comigo, né? E não de uma maneira positiva. A tua detenção e greve de fome em 2015, penso que é esta a data, no caso que aqui ficou conhecido como dos 15+2, transformaram-te num símbolo nacional e internacional, para quem acompanha a situação em Angola. Vocês transformaram essa exposição em ativismo mais organizado. Ela deu-vos uma responsabilidade e autoridade diferente que tinham até à tua prisão, à tua e dos outros ativistas. Eu, na verdade, tenho uma dificuldade em responder isso de forma autoritária, com convicção. Eu acho que, uma vez mais, tal como aconteceu com as transições de sair da bolha para o hip-hop, esta meia transição de sair do ativismo mais de rua, grassroots, para estruturas organizadas, organizações de sociedade civil, nunca senti que agora tenho esta responsabilidade que tenho que carregar. Foi sendo natural. Mas tentando olhar de fora, se consegues, deu-vos outra responsabilidade. As pessoas passaram a ver-vos de forma, a ti e às outras pessoas de forma diferente. Eu sinto que sim, as pessoas com quem falei aqui em Angola. Forçosamente sim, nem sempre necessariamente para o melhor. Porque quando se deixa de estar muito presente na rua, as pessoas começam a achar que já não está presente de todo. A pessoa fica invisível, ou qualquer trabalho de bastidores, e que não é imediatamente perceptível pelos que supostamente seriam os beneficiários, a sociedade como um todo, né? Mas aqueles que sentem necessariamente que precisam de representantes. Mas tu sentes que estás menos na rua hoje? Eu estou muito menos na rua do que estava. Eu antes, pelo menos uma vez por mês, estava na rua. Quando dizes na rua é... Na rua, em protestos concretos, desafiar fisicamente... Ainda agora, quando eu cheguei, houve uma cena que se tornou pelo menos viral, mas não é a mesma coisa. A Comissão Nacional de Eleições. Pois, mas não é bem a mesma coisa. E uma vez, agora é assim, juntando mais ou menos a tua questão, mas não sendo a resposta Porque a minha questão definitiva. até tinha a ver mais com outra coisa, que é o facto de teres estado preso, teres feito greve de fome. Isso geralmente numa luta dá maior respeitabilidade, as pessoas acreditam que aquilo é sério. Pronto, não é? sim. Isso sim. Aos olhos de todos. Depois de ter sido recebido no Palácio... É a minha seguinte pergunta. Oficializou, de certa forma, o reconhecimento também institucional. Quando o João Lourenço chegou, coisa que aqui é importante, não é? Quando o João Lourenço chegou ao poder, parecia que ia combater a corrupção e abrir o regime. Houve sinais disso no início, mas hoje há uma percepção, portanto a gente já vai eleger depois, mas hoje há uma percepção que o essencial do sistema se manteve. Depois de alguns casos mediáticos,
ficam-se, vamos passar já para o presente e depois vamos àquilo que vocês fizeram com o Mudei e o que é que aconteceu aqui. Fica-se com a ideia de que o poder apenas mudou de mão. Uhum. O que é que falhou? Falta vontade política, limites internos do MPLA, ou o modelo é irreformável a partir de dentro? Eu acho que todas as opções acima mencionadas, cada uma na sua proporção e difícil... Houve aqui uma espécie, vou utilizar um termo que é mais conhecido em Portugal, que é a primavera marcelista, não é? Houve um momento de grande esperança, que depois aconteceu isso aqui. Aconteceu, eu diria que aconteceu. Certamente que tu vais encontrar grupos de pessoas que foram 100% céticas e acharam que sempre foi um teatro. Eu não me incluo nesse grupo de pessoas e até hoje, olhando para trás, eu ainda quero acreditar que houve de facto a intenção de fazer alguma coisa diferente, só que o sistema é uma camisa de forças e quem tem telhados de vidro, se não os parte ele próprio e não os quer partidos, não vai conseguir fazer as reformas que tem que fazer. Mas ao mesmo tempo que eu digo isto, não conseguindo, a postura a adotar não tinha de ser necessariamente tão beligerante, não tinha de ser tão aqui que chamamos trungungueira. Eu devo dizer-te que não conta para nada, tive aqui pouco tempo para me dizer seja o que for, mas das conversas que fui tendo com pessoas muito diferentes, sinto que há quase mais hostilidade a João Lourenço do que havia a José Eduardo Santos. Mas também há mais abertura para manifestar. Isso é uma coisa que, se tivesses vindo na altura do José Eduardo Santos, tu ias ver que as pessoas nem sequer iam se abrir tanto contigo. Não iam dizer tanto. E então nós ficamos com a percepção, lembro-me do fenómeno Dilma no Brasil, quando ela começou a permitir a Polícia Federal ir atrás dos corruptos, incluindo na estrutura do governo dela, e começou a haver mais notícias sobre corrupção, então havia a percepção que havia mais corrupção. Portanto, tu não fazes esta avaliação de que este governo é pior do que o... Eu acho que é muito difícil comparar alguém que construiu o sistema ao longo de 38 anos e alguém que herdou o sistema e está há 10 anos. Não sei se é muito justo fazer a comparação assim. Agora continua dependente do petróleo, com dificuldade em diversificar, uma burocracia bastante pesada, pouco investimento produtivo, uma economia controlada pelas redes de poder. Reproduziu-se o modelo extrativista colonial em Angola? Reproduziu-se, manteve-se, não é? Já nessa altura foi uma troca de camisolas. Nós até a PIDE herdamos. Transformamos em DISA e faziam a mesma coisa. Portanto, nós não transformamos e não mudamos a nossa estrutura de poder, a forma de exercer o poder. E a economia, não é? E a economia, neste caso. Portanto, tudo... Uma economia extrativista nunca é uma economia democrática, isso não é possível, não é? Pois. Porque a economia extrativista, por natureza, não distribui, não é? Portanto, já estive em países com mais miséria do que Angola, muito mais até. Não me recordo nenhum em que a desigualdade fosse tão evidente. Mais uma vez é impressionismo de quem aqui esteve não tempo suficiente para fazer análises sérias. Nos outros países também tiveste pouco tempo. Sim, estou a comparar. São tudo visões impressionistas. Enquanto uma pequena elite concentra uma fatia pornográfica da riqueza, a maioria da população é pobre. Há dois países e um deles parece não ver o outro. Essa é talvez a parte mais impressionante. Não ver mesmo. Alguém me contou que passou por uma senhora, não interessa onde, que ia carregar imensas coisas e disse-lhe boa tarde. E a senhora respondeu: a senhora vê-me. Acho que é um bom resumo. Uau. É uma consequência inevitável da história de Angola ou resultado direto de escolhas políticas continuadas? Sem dúvida, escolhas políticas continuadas. Sem dúvida nenhuma. Eu não acho que nenhum país, por mais trágica que tenha sido a sua história, o seu passado, tenha uma inevitável continuidade para a frente. A partir do momento em que há as rupturas, há oportunidades e há escolhas. E nós escolhemos seguir este caminho. Tudo o que nós temos hoje são consequências de escolha. Mas a história foi... Eu não estou só a falar da guerra, estou a falar da história colonial, claro, da guerra colonial e depois de uma guerra civil de 30 anos que deixa marcas em qualquer país. Não sei se há mais algum país que tenha tido uma guerra civil de 30 anos. Não sei, nunca fiz essa comparação. Memória não me lembro de nenhum, mas pronto. Tudo bem. Seja como for. Depois de 2002...
Estamos em 2026, passaram-se 24 anos. Houve N oportunidades de se reformar, de se fazer diferente, de se abrir. Escolheu-se não se fazer. Portanto, E porquê é que achas que se fez essa escolha? pode haver muitas justificações, já, é o hábito, já a máquina já está em movimento, já tem muitas pessoas que beneficiam dela, mesmo que haja reflexão interna de como mudar, vai haver resistência, pode haver isso, mas faltou o punho de quem lidera. O José Eduardo Santos falou uma vez numa entrevista, acho que ele costumava utilizar esta expressão, que é uma expressão marxista, da acumulação primitiva de capital. Achas que Angola ficou sequestrada pela elite criada pelo próprio regime? Que é uma elite, sobretudo, de governos militares. Acho que tenho a ideia que é grande parte dessa elite económica. Os novos capitalistas de Angola são sobretudo generais, ex-militares. Estou enganado, não sei se estou... Não estás. Mas é assim, sequestrada pode ser a palavra ajustada aqui, mas há uma tragédia maior nisso tudo. É que essas pessoas fizeram a acumulação primitiva do capital, mas não se importaram em investir aqui. Portanto, simplesmente, é mais uma vez a lógica extrativista. O saco está aí, o saco azul está aí, eu tiro o que eu preciso, mas eu vou meter fora o mais rapidamente possível e o máximo possível. Então os investimentos deles, as compras, as aquisições de grandes mansões, de grandes iates, era tudo fora. Tudo fora. Portanto, não só tiravam, como não investiam cá. Não investiam e não se importaram em criar uma situação para que depois pudesse prevalecer a meritocracia, né? Ou seja, dar educação às pessoas para que elas pudessem superar-se. Não se importaram com isso. Educação e saúde. Entras num hospital público aqui, logo pelo cheiro à entrada, tu dizes, a morte está aqui. A morte está aqui. Desta porta para frente, morte quase certa. Nas escolas públicas, sei eu, escolas públicas sentam-se nas pedras, sentam-se nas latas. Não há sequer secretárias. Não há quadros, não há giz. Bom, não vou dizer que é 100% das escolas. Sim. Mas se tu fores ao Calhas, grande probabilidade de encontrares deficiências, casas de banho. Muitas meninas deixam de estudar porque não têm condições de terem o mínimo da cidade. A cidade? Não. Asseio, pá. Ouvi aqui em Luanda uma expressão que gostei, que isto é uma democracia de asfalto. Ela existe no centro da cidade, nos circuitos mais visíveis, com liberdade de imprensa em jornais que quase ninguém lê, liberdade de expressão de vozes que não saem da bolha, tudo longe da periferia urbana e das províncias. Há, sobretudo, a gente fala de centralização de riqueza em classe, mas também regional, do que eu percebi, não é? Portanto, fora de Luanda. A democracia é viável num país com níveis tão elevados de desigualdade social e territorial, mesmo aquela democracia mais formal, por qual vocês também lutam quando falam de eleições. Esta democracia é viável com este nível de desigualdade? São tudo perguntas muito interessantes, né? E obviamente que as respostas, assim, o que nós temos é o que nós temos. O que nós aspiramos, nós não sabemos se vai funcionar. Mas quando pensamos em quais são as opções, já não me lembro quem era que dizia que de todos os sistemas que existem, nenhum é perfeito. Era o Churchill, né? Mas a democracia é o menos imperfeito que há. Menos imperfeito de todos os... É o pior de todos os sistemas, sem contar com todos os outros. Exato. Então, eu não consigo conceber neste momento coisas que permitam as pessoas participar na tomada de decisão, nas soluções dos seus próprios problemas. Eu não conheço um outro sistema, e se calhar temos de ver como mesclar coisas e chamar-lhe outra coisa qualquer, mas neste momento eu não vejo algo que seja mais viável do que isso. Viável seria termos a sorte do chamado ditador benigno, né? Mas não raramente. São muito raros. Raramente acontece. Não vamos ficar a jogar essa roleta. Angola continua sem eleições autárquicas e provinciais. Portanto, para quem não sabe, Portugal não sabem, quer os administradores, que são o correspondente aos presidentes de Câmara aqui, se não me engano, e os governadores provinciais são nomeados pelo Poder Central. A política local continua dependente, assim, do centro político. Pode haver democracia verdadeira num país onde quase todo o poder vem de cima e não do voto direto das populações. Ou seja, mesmo que vocês não levantassem dúvidas em relação às eleições legislativas que também elegem o Presidente,
mesmo que não levantassem dúvidas, como é que uma democracia num território gigantesco, como é a Angola podia funcionar quando cada um dos que geralmente são eleitos em todos os países é escolhido pelo poder central, muitas vezes nem é das terras. Daniel, é muito mais grave do que isso. Não, para já não tem como funcionar, a resposta já é essa. Sim. Não tem como funcionar. Este modelo que nós temos aqui já deu provas mais do que evidentes. E havia uma promessa de fazer essas eleições, não é? Havia uma promessa desde pelo menos que eu me lembro 2012, pelo menos, não anterior. Nunca há condições, não há condições porque não querem, não queriam, né? Mas dizer, Daniel, mais grave do que nomear os administradores e os governadores é até os diretores de escola. Todas estas pessoas, que mesmo que tu vais ver a lei, não diga que tem que ser nomeado pelo poder central, não é necessariamente o poder central, mas é o partido. Tem que ser do partido, não é? O partido tem de aprovar a lista. Ou seja, diz que é o administrador que nomeia o diretor da escola, mas é mentira, aquilo vai para o partido diz este não. O que diz é no Estado, basicamente, para subir no Estado, para ter qualquer relação com o Estado, preciso... Tem que ser militante, tem que ter cartão de militante. E é assim que eles têm 6 milhões, eu não sei o que, de militantes. Mas isto nunca vai funcionar. E alguns deles já deram conta disso e admitem-no. Só que beneficiam-se do sistema. Então não são eles que vão provocar a tirar a pedra no charco e colocar-se em causa, né? Enforcar-se. O Mudei, onde estamos a gravar esta entrevista, não num estúdio profissional como é costume, portanto peço desculpa aos ouvintes se houver mais, se a qualidade não for tão boa, mas o Mudei, que nasceu em 2021, como uma plataforma de cidadãos e organizações da sociedade civil com o objetivo de intervir no processo eleitoral para o resgatar, vou utilizar este termo. Não é um partido, mas também não é apenas uma ONG clássica. O que é que o Mudei quer ser exatamente? Não, o Mudei quer continuar a ser a palavra movimento, acho que é o que resume melhor. É que não é nada oficializado, não é reconhecido legalmente, não tem como é que se diz, os estatutos e tudo mais. Nós funcionamos da mesma maneira, mas sem o reconhecimento do Estado. E nós gostamos do que nós criamos porque permite a coabitação de organizações e de pessoas individuais que querem fazer coisas, mas que não estão necessariamente dentro de uma estrutura formal. E isso permitiu-nos, essa forma assim horizontalizada de fazer as coisas, permitiu-nos ter uma ação que eu não conheço nenhuma ONG que tenha, antes eram 18, agora são 21 províncias. Em todas as províncias nós conseguimos agir, sobretudo na altura das eleições, que é quando há uma confluência nos interesses e nas preocupações da sociedade no geral. Né? Depois cada um vai à sua vida, uns estão focados no tema das mulheres, outros no tema da comunidade rural, cada um nas suas áreas. Mas quando chega a altura das eleições, voltamos todos a ter essa preocupação. No entanto, vocês não funcionam só na altura das eleições. Não, nós continuamos a fazer coisas, porque, depois é monitoria de imprensa, monitoria de violações de direitos humanos, nós publicamos relatórios regulares. Sim, e tudo o que tem a ver com a conscientização do cidadão, a transferência de responsabilidades, a forma de perceberem que não podemos estar à espera nem de grupinhos, nem de messias, que cada um tem responsabilidade de sua cota-parte a jogar na transformação do país. Esse é o nosso trabalho de mais médio e longo prazo. No período de transição, tu falaste disso e eu interrompi-te e agora quero voltar a isso. No período de transição para João Lourenço houve sinais de abertura ao diálogo com setores da sociedade civil, incluindo movimentos como o vosso, não ainda formalizados, mas com essa natureza, que foram recebidos e, de certa forma, legitimados como interlocutores. Foi uma oportunidade real ou uma forma de o regime absorver e neutralizar a contestação mais crítica? Eu acho que na fase em que estávamos, em que havia muita gente, como te disse, não todos, sempre houve aqueles que leram as coisas como sendo teatro puro e duro, mas na fase em que estávamos, boa parte das pessoas críticas porque nós precisamos de acreditar, este é o país que temos. E quando parece que há sinais, indícios mais ou menos claros de que há coisas diferentes a acontecer, nós queremos acreditar que há a intenção de o fazer. Então, ao ir ao Palácio, nós tínhamos a noção que era um jogo de charme político do lado deles, mas do qual nós haveríamos de beneficiar também. E beneficiaram? Eu sinto de certa forma que sim.
todas aquelas minhas... As instituições do Estado passaram a tratar-vos de uma forma, apesar de tudo, mais cautelosa. O vos, eu não sei se posso generalizar tanto para o plural e quantos de nós, né? Os mais visíveis. Porque aquelas pessoas que lá foram e que eles reconhecem os rostos, se calhar mais diretamente sentem isso. Eu sinto, porque a minha interação com as instituições e, sobretudo, com representantes fardados de certas instituições, é, de certa forma, intensa. Muitas vezes como é que, eu não queria dizer de provocação, porque não é provocação, mas tu andas muitas vezes com, não sei se andas sempre, andas muitas vezes com uma câmara... Sempre. Eu, às vezes te vi aqui, estavas com uma câmara... Uma câmara presa ao corpo, andas sempre com uma câmara. Sempre com a câmara. E justamente... Uma câmara presa ao teu corpo, não é? Sim, aqui gostam de dizer que eu ando de sutiã. Mas porquê? Porquê que andas assim? Porque nós já sabemos como é que as coisas deviam ser e como é que as coisas não são. E como é que sempre se usa o poder institucional para se abusar dele, ou seja, as posições de instituições, quer para negar serviços, quer para ameaçar, quer para condicionar a prestação de serviços. E então a Câmara serve sempre como recolha de provas. Eu chego, e se houver alguma tentativa, eles já sabem. Antes perguntavam se estava a gravar, agora já não perguntam mais. Porque à força de o fazer, mesmo as estruturas superiores começaram em público a dizer que ninguém pode pedir para não ser filmado. E antes isso não acontecia. E falando especificamente dos polícias. O que significa, apesar de tudo, que Angola não pode ser facilmente considerada propriamente uma ditadura. Pois nem uma democracia. Está ali numa zona nebulosa, cinzenta. Né? Agora fala-se de democracias iliberais, mas eu não gosto muito dessa expressão. Porque nós andam sempre à procura de expressões novas. Né? Nós transitamos, por exemplo, ficámos chateados porque saímos da classificação de ditadura para regime de quê? Já não me lembro. Num desses relatórios, é rankings. Sim, rankings. É um americano, acho que é do EUI, Economic Something, não me lembro agora do nome. O Mudei teve um papel visível nas eleições de 2022, tentando fazer com uma contagem paralela, além de denúncias de irregularidades e discrepância de resultados. Agregaram organizações e personalidades e conseguiram produzir relatórios, propostas legislativas e iniciativas concretas, incluindo propostas de reforma da lei eleitoral e mecanismos de transparência. Isso traduziu-se em alguma coisa concreta? Mudaram ao menos a percepção da legitimidade do ato eleitoral? Sabes, Daniel, eu gostaria de... Eu não sei se eu estou em posição de ser eu a responder-te isso, porque quando nós nos metemos e nos propomos fazer estas coisas, a gente tem um objetivo grandioso, né? Tem um objetivo de conseguir que a batota deixe de acontecer como eles gostam de fazer, que haja transparência, que os resultados sejam aqueles que foram de facto os depositados nas urnas. E se formos analisar por aí, nós não conseguimos nenhuma dessas coisas. Agora, se formos para as nuances, mas pelo menos eles não tiveram descaramento de... Primeiro tentaram anunciar um resultado diferente. E no dia a seguir voltaram atrás, tiraram 10% do que tinham anunciado. Eu não quero dizer que isso tem a ver com o nosso trabalho. Pode também ter a ver com... Mas eu não sei até que ponto é que isso causou impacto. Mas não é o impacto que nós queremos. Nós queremos eleições que possam ser chamadas disso. O que nós temos são simulacros, são oficialização da manutenção de quem quer alistar. Porque quem vai controlar o processo são sempre os vencedores. São sempre eles. Os resultados oficiais dizem que o MPLA venceu com 51% dos votos, contra 44% da UNITA, peço que todos a ver os resultados. A UNITA contestou o resultado. O Mudei apontou problemas no processo. A minha pergunta é muito direta. Quem venceu efetivamente as eleições de 2022? Pois, era uma resposta que eu gostava de poder dar. Deixa-me só dizer-te mais ou menos como é que nós funcionamos a nível da contagem paralela. Até as eleições passadas era obrigatório por lei a fixarem-se as atas síntese, ou seja, soma-se todos os resultados de todas as mesas numa assembleia, produz-se uma ata síntese e afixa-se lá fora. Não. E o que nós fizemos foi, com essas atas, ou seja, as pessoas iam e recolhiam imagens, nós tínhamos... Comparar com os resultados que eram anunciados. Nós tínhamos a definição de como é que nós... Porque nós tínhamos muitas atas que nós não contamos. Porque
tínhamos que ter a amostragem correta, ou seja, as percentagens de cada cidade, de cada província tinham que estar de acordo com o peso que elas têm no eleitorado, depois por município também com o peso que têm dentro da província, e então nós fazíamos incrementos a 100 mil, 10 mil, 10 mil primeiro, depois 50 mil, esses incrementos, a cada 50 mil que nós aumentássemos, a proporção era respeitada. Nós chegamos a ter atas totais de uma certa província que não podíamos contar, porque essa província só tinha 3% no total da população eleitoral. Portanto, o máximo que vocês podem fazer é encontrar um desvio padrão, não é? Pronto. Mas o que é que acontece? Nós contamos as atas síntese. Essas atas já tinham altos riscos de serem traficadas, porque em muitos desses sítios, para já em muitos sítios não a fixaram, mesmo aqui no centro da cidade. A Assembleia número 2 não a fixou. Quanto mais distante de Luanda tu estás, maior é a pressão sobre aqueles que supostamente estão a fiscalizar. Mandam sair, apagam as luzes, dão refeições para irem dar uma volta, depois só assinam a ata. Mas mesmo com essas atas síntese, mesmo assim, o resultado diferiu, ou seja, daquilo que foi o oficial. Vamos dizer, ok, não é, eles deram 51, nós tínhamos ali um empate técnico ao 48. Com as atas deles, não podemos dizer quem venceu. Porque com aquela amostragem que nós tínhamos, para nós os resultados são inconclusivos. Luanda, onde houve mais controle e fiscalização, e até há essa diferença que tu tinhas dito, não é? A UNITA teve 62% e o MPLA 34%. Foi uma derrota esmagadora do partido, do poder, no centro político do país, económico, mediático, administrativo, etc. Foi uma realidade urbana específica, por serem pessoas também mais informadas, ou mostrou que o facto de ter aparecido a vossa fiscalização, os resultados teriam sido diferentes se vocês tivessem tido a mesma capacidade de fiscalização, que provavelmente não tiveram, no resto das províncias. Ou seja, ou foram as duas coisas, provavelmente, porque a realidade de Luanda é um pouco diferente da realidade do resto do país. É muito diferente. Eu tenho duas convicções aqui. Primeira, sim, a realidade, se tivéssemos conseguido promover o mesmo tipo de exercício de pressão cidadã que foi feito em Luanda no resto das províncias, os resultados revelados teriam sido outros, tenho a certeza absoluta. Porque aqui provavelmente os resultados foram os corretos, não é? Pelo menos próximo. Corretos não vou dizer, mas pelo menos próximo, porque nós não temos como confrontar, não temos nenhuma maneira de o fazer. A segunda convicção que eu tenho é, onde um terço da população, um terço dos eleitores reside, onde alguém ganha com 60% versus 30%, não perde as eleições nacionais. Aqui está um terço do total. É impossível que o resto do país todo tenha feito equilibrar a balança e virar ao contrário, a favor do MPLA. Até em províncias em que a UNITA é historicamente forte, não é? Pois. E que ganhou o MPLA. Ganhou o MPLA. Há uma diferença entre dizer, já falámos um pouco disso, entre dizer que o processo não foi transparente e dizer que o resultado foi alterado. Que elementos concretos é que o MUDEI recolheu em 2022? Atas divergentes, problemas de fiscalização, de transmissão, mesas sem controle, obstáculo à fiscalização, padrões estatísticos estranhos, falta de acesso a dados. Neste conjunto, se me pudesses resumir, e ainda tenhas na memória, porque vocês estão mais concentrados nas próximas eleições, que dados é que o MUDEI encontrou que lhes possam permitir dizer que houve problemas graves no processo, de tal forma que os resultados eleitorais não são fidedignos? Daniel, é assim, parece-me que a tua pergunta revolve em torno do dia D, do dia eleitoral, ou seja, a abertura das urnas, eleitores que se apresentaram, se os cadernos eleitorais se constavam, mas os problemas começam muito antes. Os problemas começam um ano antes, um ano e meio antes, com a contratação da empresa. Já vamos falar disso, já vamos falar. Com o presidente que é colocado na CNE, a forma como as reuniões dos processos de decisão são ou não tidos, as atas são ou não mantidas, os tempos de antena, tudo que vem antes, o processo é um todo, não é o dia da eleição. E tudo que vem antes, nós temos um relatório com N constatações. Nós até metemos um processo contra o João Lourenço, como guardião da Constituição, e contra os órgãos de imprensa, porque nós fizemos e continuamos a fazer uma monitoria de imprensa que mostra o descalabro
na diferença de tempo de antena que se dá. Há o oficial, que é os 5 minutos para cada um, isso cumpre-se, mas o resto do tempo é só propaganda. Alguém me dizia que aqui as 3 televisões, uma é do Estado, outra é privada do Estado e outra é privada do MPLA, é Isso. assim? É mesmo isso. As três... Até chamam, na brincadeira, por exemplo, a TVzinho que era privada chamam agora de TPA3. QPA, para quem não sabe, é a Televisão Pública de Angola, sim. Então, há um monte de desvios da legalidade. Nós tentamos, por exemplo, seguindo a lei, escrevemos a CNE, queremos ter observadores. Eles têm X tempo para responder. Nunca responderam. Nunca, nem se para dizer, tá bem, tomem lá 2. Não, nem nada, 0. Bom, isto agora já não é uma coisa que a lei obrigue. A União Europeia queria ter uma missão de observação. Precisava de ser convidada, tempo útil. Mas nós, de acordo com a nossa lei, só tem que ser até 60 dias antes. E fez ao 59º dia antes das eleições, mandou-se o convite cinicamente, porque já sabia que não ia haver tempo para se preparar uma missão de observação. Depois vem aqueles 2 coelhinhos que vêm sempre representar, que são chamados de observadores. 2 coelhinhos de embaixadas. Estás a falar das eleições anteriores, Desde 2022. Mas faz isso desde 2008, porque desde que teve aqui a Morgantini, que fez um númerozinho ao dizer publicamente que havia desvios muito graves do que eram as normas eleitorais, logo para depois no dia a seguir ter de o corrigir da mesma forma. Desde então que a União Europeia não vem com a missão de observação, mas nem a União Europeia, nem os Carter Foundation, nem ninguém. Vem a SADC, os amigos, né? Os compinchas. Mas nem esses dessa vez. E aí acho que tem parte a ver com a grande trabalho, não foi só o Mudei que fez, mas toda a gente que esteve envolvida no processo. Não houve nenhuma missão de observação a dizer que foram livres e justas. Ou transparentes. O livres foi usado, mas transparentes e justas, ninguém usou esses termos. Em 2022, ias falar disso, a solução tecnológica foi entregue a uma empresa do grupo Indra, contratada pela CNE. Em Angola, muita da disputa não está apenas no voto, mas na transmissão, centralização e tratamento de divulgação dos resultados, para além das questões que levantaste anteriores. O que é que o Mudei conseguiu perceber sobre o papel dessa empresa? Eu próprio ainda não percebi exatamente qual é a questão, gostava que me explicasses no processo de 2022. Vai ser difícil fazer assim acusações, porque não há... Mas qual é o problema que se levanta em relação a essa empresa? Eu não vou dizer que é um falso problema, porque é uma empresa que oferece a solução que o contratante pede. O problema é o que o contratante pede. E o contratante pede um processo opaco, que é assegurado pela Indra. Explica o que é que isso quer dizer exatamente. Bom, para já há coisas que não... alegadas, eu não tenho as provas materiais, né? Alegadas por quem está dentro da estrutura da CNE, porque há membros de todos os partidos, né? Boletins impressos diferentes daqueles boletins, o número, às vezes diverge de 1 milhão, daqueles boletins do número de eleitores recenseados. Sim. Dezenas de milhares de mortos nas listas de eleitores que vão parar aos cadernos eleitorais. Transporte das urnas, isso já não tem a ver com a Indra. O facto de se destruírem os computadores onde são produzidos e contados os resultados 1 mês depois, se não estou em 1 ano depois, eliminando qualquer tipo de traço que possa ser independentemente verificável. Portanto, há um rol de coisas que a Indra oferece como solução ao contratante. Mas o que eu costumo dizer é que, independentemente de qual fosse a empresa... É a mesma empresa que vai ser responsável pela... Sempre, desde 2008. Sempre, e voltou a ganhar um concurso que foi anunciado no Jornal de Angola, tipo a 29 de dezembro, e que nem os próprios membros da oposição se aperceberam, porque ficaram tão surpresos como nós quando anunciaram o vencedor do concurso. Em fevereiro foi anunciado. Então, é uma empresa que organiza eleições até nos Estados Unidos. Portanto, eu não acredito que seja só uma empresa que fabrica soluções desviantes. Tenho sérias dúvidas que seja assim. Mas não tenho dúvidas que eles oferecem ao preço que for, que considerarem digno do risco corrido, porque
enfim, sendo uma empresa internacional, não convém que tenha um escândalo provado, né, num país em que ajudaram a falsear eleições. Mas criam a solução de opacidade que nós temos aqui. As alterações à lei laboral foram muito criticadas por reforçar a centralização do apuramento e tornarem mais difícil a verificação independente dos resultados. O que é que mudou exatamente na lei eleitoral? As datas síntese já não existem. Aquilo foi o vosso principal instrumento. Não é? O que foi o nosso principal instrumento para a contagem paralela. As datas síntese já não existem. O que eles dizem agora é que vão afixar num sítio visível, está assim uma coisa meio... As atas de mesa, as atas de mesa. De mesas. O apuramento, isso já existia, mas o apuramento é centralizado. Ou seja, não há nada a ser contado no sítio onde acontecem os votos. Acaba, contam na mesa, cada mesa conta, junta as atas e envia tudo para aqui para a CNE, que está atrás do Palácio Presidencial, como por acaso. Não é? 50 passos do Palácio Presidencial. O que é assim mais? Uma das coisas que os transtornou muito nas eleições passadas foi a possibilidade das pessoas ficarem, depois de votarem, ficarem do lado de fora das assembleias, a ver os movimentos que aconteciam, a registar, a questionar. Coisa que foi muito feita, eu vi muitos vídeos. Sim, chamou-se votou, sentou. Passaram agora uma lei a dizer que não se pode estar, na lei agora está incluído que não se pode estar a menos de 200 metros de uma assembleia. Portanto, achas que o MPLA se está a precaver? Com certeza. Mas não está-se a precaver com força de lei. Ou seja, qualquer pessoa que queira desafiar ou queira simplesmente estar ali, controlar, pode ser presa. Porque está a violar a lei. Porque está agora proibida de estar a menos de 200 metros. O vosso trabalho será bastante mais difícil desta vez. É isso, será praticamente impossível. No dia das eleições, será praticamente impossível. Como é que nós vamos dizer às pessoas para desafiarem isso e correrem o risco de irem presas? Eles vão perguntar, obviamente, e depois, quando eu for preso, consegues-me tirar? Nós não conseguimos assegurar isso, não conseguimos garantir. Mesmo tu estiveste lá há um tempo, quanto tempo é que estiveste preso? Já não me lembro. Dentro e fora, a prisão durou 1 ano. Foram primeiro 6 meses efetivo, depois eles passaram uma lei, fomos para prisão domiciliar. E depois voltamos mais 3 meses para a cadeia. Portanto, no total foi 1 ano. Portanto, as pessoas viram que... Mas faz parte. Mas as pessoas viram que até tu, que és uma figura mais conhecida das presas, portanto, sabem que a elas também calhará, não é? Calhará. E depois a questão delas é, quem sou eu para chamar a atenção para depois virem reivindicar a minha soltura? Mas a oposição tem... Tu dizes que não há maneira. A oposição tem acesso às atas das mesas de voto. Porquê é que isso não é suficiente? Pergunta-te porquê que até hoje eles dizem sempre que ganharam as eleições e não conseguem apresentar as atas. Porquê? Eu não sei, eu não tenho uma resposta definitiva, mas é aquilo que eu estava a dizer há bocado, quanto mais te distancias da cidade, mesmo que tu tenhas delegados em todas as mesas do país. E a UNITA tinha, não é? Em todas não. Mas vamos dizer na maioria, não precisa estar em tudo. Maioria, mas esmagadora maioria eles tinham. Dessa vez lá se organizaram melhor e conseguiram ter na maior parte das mesas. Vamos assumir que assim era. Mas quanto mais tu te distancias de Luanda, mais longe da estrutura de apoio aqueles delegados têm, mais facilmente são intimidados. Mais facilmente dizem, tu assinas aqui. Primeiro vai lá para fora que eu até te chamar. E depois vens aqui e assinas. E a partir do momento que assinou, acabou. Então, eles próprios, o que eu acho é que eles próprios, ao pegarem em certas atas, não acreditam que aquela ata seja real. Qual é, nas próximas eleições, já respondeste um pouco, mas qual é realisticamente a probabilidade de Angola ter eleições que sejam amplamente reconhecidas como livres, justas e transparentes? Tinha de haver uma transformação na forma de as organizar e de as executar. E todos os sinais mostram que não há essa vontade. Então a única maneira de isto ir lá, infelizmente, é a pancadinha. O que é isso? Esses gajos têm que cair. O MPLA nunca vai promover o espaço para eles perderem. Para eles irem para a oposição. E tu acreditas do que conheces da UNITA, que a UNITA, em circunstâncias iguais, seria diferente? Não.
Não seria diferente. Do que eu conheço da UNITA, seria igualzinho. Por isso é que o ênfase está no soberano, no dono do país, porque partidos são partidos, aparecem, desaparecem, confia-se neles, dá-se um voto de confiança durante X tempo, depois retira-se, se os processos funcionarem. Ou seja, fala-se da possibilidade de apelarem ao boicote nas próximas eleições. Não é uma confissão de derrota. Só que, é assim, o boicote é pensado uma vez mais com aquela lógica de não vamos votar. Quando nós falamos de boicote, nós estamos a falar de começar agora a agir. O boicote é a partir de agora. Nós não devemos deixar um processo que está condenado a produzir resultados não verificáveis a favor de, mais uma vez, 5 anos de malvadez, de perfidez, de pessoas que não querem saber de ninguém, que se oferecem os mandatos. Não há esperança de já vamos votar e a coisa vai ser diferente. Mesmo no Estado Novo, em plena ditadura, a oposição democrática em Portugal optou, grande parte das vezes, por participar nos atos eleitorais, mesmo sabendo que eles eram fraudulentos, como um momento de afirmação política, não é? Ok, mas é uma opção. E fizeram até tremer, no caso do Delgado, fizeram tremer o regime, não é? Quando falamos, estava a dizer, quando falamos de boicote, nós estamos a dizer agora, ok, vamos entender que as eleições já estão perdidas. Nós não sabemos qual é o resultado, mas eles sabem. Eles já sabem qual é o resultado que vão poder se oferecer desta vez. E já estão com partidos a criar partidos periféricos para, no caso... Novos partidos, não é? Sim, eles é que permitem, ou deixam de permitir. Então teve aí o Abel não sei quanto tempo a tentar criar o partido e não era possível. De repente, 10, 15 partidos. Eu já vi as coisas de vários partidos. Não é... Mas porquê? Porque qual é a função da multiplicação de partidos? Bom, para já é se uns dizem que vão boicotar, os outros estão lá para encher o boletim. Sim. Não é? Esse é um. A outra é se, dependendo da estratégia que a UNITA, sobretudo a UNITA, tiver, se eles sentirem que não podem oferecer-se a mesma proporção ou a proporção que gostariam, vão começar a fazer ofertas aos outros e para fazerem coligação ou governo de coligação. Se bem que aqui, Daniel, a nossa regra, apesar do Presidente ter um poder absoluto, nem ser eleito diretamente e ter tantos poderes... As pessoas talvez não se lembrem, mas nas primeiras eleições, em 92, o Presidente era eleito. Era. Supostamente não chegou nunca a haver segunda volta também, porque a guerra recomeçou, por assim dizer. Pois. Eu estou a simplificar a história. Yeah. E a Constituição foi alterada e passou a ser o líder do partido mais votado, o Presidente. O cabeça de lista, não é o líder do partido, sim, mas normalmente eles escolhem o presidente do partido como cabeça de lista. Mas deixa-me dizer-te uma coisa interessante aqui, nessa alteração. Em 2008 houve eleições legislativas. Não tinha sido mudada a Constituição. Era obrigatório, de acordo com a Constituição anterior, haver eleições presidenciais. E não houve. Nunca houve. E isso começou a levantar a teoria de que quem fugiu das segunda volta em 92 foi José Eduardo. Sim. Criando uma situação de impedimento. Porque em 92 o MPLA ganhou as legislativas. Mas o José Eduardo não. José Eduardo tinha que ir à segunda volta com o Savimbi. Mostrando que provavelmente o José Eduardo era mais impopular do que o MPLA, não é? Exatamente. Em 2022 a UNITA beneficiou de uma energia nova, muito urbana e muito jovem, do que eu consegui perceber. Uma parte significativa dos eleitores já não viveu a guerra da mesma forma, nem a colonial, nem sequer a guerra civil. Não se sente presa à narrativa da libertação, nem aceita que o MPLA governe por direito histórico. Isso é evidente, pelo menos nos jovens, não só. A UNITA soube aproveitar esse momento. Agora já não a minha pergunta já não é como membro da Mudei, mas a tua opinião. A UNITA soube aproveitar esse momento. Há mais cansaço agora, mas mantém-se a vontade de escolher uma alternativa? Mais vontade por parte das pessoas, da sociedade? Sim. As pessoas querem o MPLA fora. As pessoas querem o MPLA fora. E a alternativa única viável, e esse é um lugar de conforto para a UNITA. A única alternativa viável que se apresenta, se quisermos ser realistas, é a UNITA. Então, as pessoas querem, sim, querem fervorosamente outra coisa. E a solução que se lhes dá é eleições. Se a UNITA soube aproveitar, não. A UNITA é assim.
Durante Porque houve um o facto mesmo a UNITA ter conseguido uma enorme vitória em Luanda é sinal de qualquer coisa, porque era exatamente onde a UNITA tinha mais dificuldade no passado de penetrar, não é? De entrar, a Luanda. E diz que foi muito voto dos jovens. Que é preciso dizer aos portugueses que em Angola são, a grande maioria da população são os jovens. Certo. Mas não só, Daniel. Dessa vez, quando tu pensas que até na Cidade Alta, ali na zona da Cidade Alta, onde foi a assembleia de voto do próprio João Lourenço, ele perdeu nessa zona de centro de cidade. Uma zona, portanto, mais privilegiada economicamente. Não são só os jovens. Aí mesmo, tipo, as pessoas estão saturadas. E as pessoas, mesmo que não confiem tanto assim na UNITA, querem castigar o MPLA. Querem que o MPLA saia. Querem experimentar outra coisa. Enfim, isso vai meter a bola fora. Que é relativamente normal a É humano. 50 e tal anos. É humano. É assim que é em todo lado. Os seres humanos são assim. Está a cheirar mal, troca a fralda. Vai para a oposição, todo mundo tem noção do papel. Em Portugal diz que mudou as moscas. Normalmente mudou as moscas. Não é? Todo mundo tem noção do papel preponderante que o MPLA poderia desempenhar como oposição, porque eles criaram os problemas todos e se quisessem lá voltar, iam ter de fazer os de fiscalizadores dos outros para não se aproveitarem das mesmas coisas. Enfim. Conhecem bem o sistema, não é? Exato. Tu falaste da multiplicação de partidos. De qualquer das formas, Angola continua como uma oposição muito concentrada num só partido. A minha pergunta é, quando tu olhas, continua a ser UNITA, MPLA. Ainda não se libertou da estrutura política da guerra civil? A FENALA ainda esteve no início da guerra civil. Hoje, se não me engano, tem um deputado, acho eu. Oferecido pela UNITA, não é? Acho. Não. Quando eu digo oferecido, Daniel, eles têm o resultado. Mas quando os resultados são desenhados assim à mão, é tipo, deixa lá esses coitadinhos, são históricos. Tem um deputado, não é? Tem um deputado. Mas pronto, a FENALA, na realidade, saiu do jogo muito cedo na guerra civil, não é? Ainda continua a ser a estrutura política, não é estranho que continua a ser a estrutura política da guerra civil, a estrutura partidária da guerra civil. As regras foram criadas para manter as coisas assim. Quando tu vês que não é qualquer pessoa que cria um partido, eu digo-te isso, mas ao mesmo tempo estás a dizer visto agora 15, não é? Mas isso não aconteceu, por exemplo, em Moçambique. Eu sei que o paralelo não faz sentido, mas em Moçambique não aconteceu. Em Moçambique há partidos novos, há novas oposições, também houve uma guerra civil, o partido também se quis... Quantos não foram dissidentes da Frelimo? Pois, não sei. Pois é isso, não sei, do MDM não tenho a certeza, sim. Mas sei que o Podemos, onde teve agora o Mondelano como cabeça de lista, Podemos é um partido que sai de dissidentes da Frelimo. Mas não houve algumas dissidências do MPLA, mas que deram em partidos pequenos que não saíram de Luanda, não é? Estou a pensar... Em 92, estás a dizer? Sim, estou a falar de que agora continua a ser o Bloco Democrático, que é uma dissidência do MPLA, portanto também houve pequena, mas nunca resultaram. Mas aqui, as coisas são tão hostis. Quando tu controlas tribunais, controlas a estrutura militar, aparelho securitário completo, controlas tudo, é praticamente impossível qualquer outra flor desabrochar. Porque eles vêm, assim que começa o botãozinho a vir, e cortam. A menos que seja de interesse deles. Vou-te dar um exemplo fora dos partidos políticos. O MPLA precisava de fazer acreditar que Angola era democracia e que permitia vozes dissidentes e críticas, não sei o quê. Arranjaram pessoas que criassem jornais e alimentaram esses jornais. Eram muitos que falavam mal deles, não sei o quê. Permitiram que existissem espaços onde artistas críticos pudessem se exprimir e sentir que estão-se a exprimir. E usavam essas coisas como exemplo. É aquilo que eu chamei de democracia que não fui eu, a expressão na minha, a democracia de asfalto, ou seja, pronto, não sai daqui. E que tem o seu nicho limitado e controlado e observado em permanência, para não sair de controle. Quando era útil, mostrar, olha aqui, não, estão aqui estes. Como é que vocês podem nos acusar de perseguir vozes críticas, não sei o que, estão aqui estas pessoas todas a falar mal de nós. Com os partidos aí, tudo é assim. Tudo. Eles criaram um sistema de tal forma omnipresente, controlador, que qualquer pessoa que pudesse começar a despontar por ter, vamos dizer, não tem dinheiro, mas tem a aura, tem a capacidade de influenciar, a retórica, sabe usar os instrumentos que estão a seu dispor. Essa pessoa
se eles sentissem que fosse minimamente, colocasse minimamente em causa qualquer um dos seus interesses, essa pessoa ia sofrer pressões para parar e para recuar. Falámos há pouco de Moçambique. Em Moçambique a Constituição Eleitoral abriu espaço para uma mobilização enorme, com energia popular real, mas também com o risco populista, pacificação extrema e a personalização extrema e violência. Angola pode caminhar para uma explosão semelhante se não houver canais democráticos credíveis. A crise de julho, para quem não acompanhou, dos candongueiros, não é? Que os candongueiros são quem conduz os táxis coletivos. Sim, os táxis coletivos. São, na realidade, o principal meio de transporte aqui em Luanda. A crise de julho começou com os candongueiros e o aumento do combustível, mas rapidamente se soltou uma raiva acumulada. Dá a entender que o clima social é propício a explosões de violência, que as próximas eleições podem ser perigosas desse ponto de vista. Eu, infelizmente, acredito que sim, e um dos nossos papéis tem sido justamente estar a alertar que devíamos todos estar a olhar para isso com seriedade suficiente para tentar descavilhar de forma segura essa mina. Né? Sentes que há uma grande tensão há muitos anos e parece que só está a faltar a faísca. E muitas vezes... A história dos candongueiros foi uma faíscazinha, não é? Quer dizer, foi o aumento do combustível, mas rapidamente degenerou. Para quem não sabe, houve mortes, houve muita violência. Repara que tudo o que aconteceu depois da convocatória de greve, que era uma greve, era suposto ser uma greve, eles iam simplesmente parar. Tudo o que aconteceu não foi a usar o combustível como pretexto. Não, era fome. Eles foram assaltar armazéns de comida. Era fome. E continua a haver. Continua a ser. A fome é bastante visível aqui em Luanda. Então, eles não estão a pensar, vai haver inflação, o preço do arroz vai subir. Não, porque eles veem o preço do arroz a subir antes da crise de combustíveis, antes de tirar o subsídio aos combustíveis. Eles veem isso acontecer com regularidade e a reduzir-se cada vez mais a margem de sobrevivência que têm. E não veem nada a melhorar à volta deles. Portanto, quando tu tens milhões de pessoas nessa condição, basta a tal faísca que ninguém sabe o que é, qual tem que ser. E ela pode dar-se sem necessariamente ela ser provocada por um líder, um messias. Não teve um líder. Os candongueiros não teve um líder. Não teve. Geralmente, quando não tem líder, até se torna mais facilmente perigoso, não é? Porque descontrolado, não é? E depois aquilo foi o efeito de contágio. Está a acontecer ali, também vai acontecer aqui. Olha, não sei o quê, estão a partir umas lojas, estão a levar sacos de comida. Vamos fazer igual. Está aqui a loja aqui à frente, vamos levar. E generalizou-se. E a polícia não estava a conseguir combater os focos todos isolados que existiram pela cidade. E há um risco muito grande disso vir a arrebentar de novo na altura das eleições. O cansaço e a ausência de alternativas, cada vez mais evidente, encaminha-vos para figuras semelhantes a Venâncio Mondlane, um populista com um perfil muito próximo de figuras como Bolsonaro ou Trump. Nem a força das igrejas, aliás, nem a força das igrejas evangélicas, que estão a crescer muito aqui em Angola, vos falta, e que têm sido importantes para figuras como estas, não tanto talvez em Moçambique, mas no Brasil, por exemplo, são centrais. Ou seja, há o risco que, se não houver uma alternativa política dentro do esquema conhecido, surja uma figura como estas que fala. Eu ouço na televisão os políticos angolanos, tenho ouvido nestes dias os políticos angolanos, e falam uma linguagem que ninguém percebe. É que nem sequer nem sequer falam, os políticos portugueses já falam uma linguagem que percebe pouco, mas aqui ainda mais. Portanto, não pode estar mais distante. Ouves um político falar, não tem nada a ver com as pessoas da rua, nada, não há qualquer relação. E a minha pergunta é, se de repente aparecer um político que fala a linguagem que as pessoas percebem e que sabe aproveitar esta raiva, não obrigatoriamente para construir uma democracia, mas para construir o seu poder pessoal, estão criadas as condições para isso. Então, e tu já podes ver exemplos em alguns líderes associativos por aqui. Já encontras isso. Já encontras essa quase figura messiânica de Salvador, de viemos criar a ruptura. Ainda não é o representante de um partido político ou alguém que se propõe a ser presidente, mas muito perto disso. E não estamos longe de ter... Não sei se queres dar exemplos. Sim, podes ver o caso do o rapaz que era do Meia, o Teixeira, Francisco Teixeira,
tu sentes esse tipo a forma de abordar o tema, muito simples, linguagem muito simples, conecta-se muito facilmente com as pessoas. Que aqui não é difícil, porque não é difícil tu identificares onde é que estão os problemas. Eles entram pelos olhos adentro. Sim, mas depois tens estas figuras que sabem fazer uso da palavra e ele está sempre num tom meio de desespero, que é o quê? É a sensação das pessoas. Nós estamos realmente... Há um desespero generalizado. E então, quando se ouve o Teixeira falar, não tem como dizer que ele não tem razão nas coisas que ele diz. E isso faz com que as pessoas comecem a agarrar-se a ele. O que ele disser a seguir, o caminho é este, as pessoas vão seguir, porque infelizmente ainda estamos muito dependentes dessas figuras de liderança, essas figuras que se propõem ser os que nos vão mostrar o caminho de saída. O mundo está todo cada vez mais preso a isso, portanto imagino que Angola... Mas encontras outros. Eu acho que o Teixeira é assim aquele mais... Francisco Teixeira? É Francisco, desculpa lá, acho que sei que é Teixeira, agora não tenho certeza que isso é Francisco, mas eu dou depois a referência. Ele era do movimento de estudantes angolanos, foi por pouco líder de um dos partidos aqui, um desses que vai desaparecer agora. Já anunciou-se como cabeça de lista, mas durou pouco tempo, e agora já criou um movimento. Ele está ativo, pronto, e nós precisamos que as pessoas façam coisas acontecerem. Ele faz coisas acontecerem. Mas qual é o grande plano, né, do Teixeira? Eu não sei, sinceramente. Vou fazer aqui uma pausa, que isto vai ser cortado, mas é só para Teixeira, Angola. Podes pôr meia. Meia? M-E-A, yeah. M-E-A. E depois cortas esta parte, podes? Sim. Bem, então eu também posso cortar lá, não é? Francisco. É Francisco, não é? Esta parte pode ser cortada, estava certo. A geração mais jovem não tem memória direta da guerra, já o disse, mas vive a precariedade, o desemprego e a humilhação cotidiana. Essa juventude é a maior esperança democrática de Angola ou o maior risco para uma explosão sem direção? Com muita tristeza eu tenho que dizer que é o maior risco para a explosão. É uma juventude que foi privada de tudo. Nasceram numa miséria abjeta. Tiveram famílias disfuncionais porque já encontraram o problema quando cá chegaram. São mantidos fora do sistema de ensino. Muito cedo começam a ser introduzidos a coisas de adultos, incluindo comportamentos de gangue e de violência. Enchem as cadeias. Quando estive preso eram essencialmente miúdos, alguns com menos de 15 anos, eu cheguei a ver um miúdo de 13 anos lá, mas vamos dizer a maioria entre, 17, 18 anos. Conheceste também outra Angola quando estiveste preso? Não era propriamente outra Angola, mas era a condensação daquela Angola descartada como inútil, que se morrer é menos um. E eles sentem isso, e é visível nas expressões, nos vincos que já têm tão miúdos e já têm tantas marcas. Portanto, eram miúdos entre 17, 22, 23 anos, a maior parte deles. A população prisional, crianças. Infelizmente, quem teve tudo contra si, não se pode esperar deles que sejam salvadores, né? Que sejam cidadãos exemplares. Cidadãos exemplares. E que tenham uma visão de como se comportar quando tivermos de reconstruir isto. Não. Se o exemplo de cima que vem é a todo o custo e descobrir o saco ao poder, o cu que tem que se beijar para se atingir as posições onde se pode sacar o que se pode. E depois ainda ir exibir-se, né? Porque não é sacar com vergonha. É curioso. É ir exibir-se. Eu tenho a sensação, tive uma sensação, pode ser um preconceito meu, que essa exibição nem chega a ser mal vista. Não. Aqui em Angola. Ou seja, o carro, que é provavelmente talvez aqui o maior... já começa a ter um carro grande. É uma coisa importante. Transversal, ou seja, de admiração, de respeito. Sim. Aquele que não tem, se pudesse... E se tivesse ocasião, ia fazer igual. Não é curioso que tenha sido um partido que se dizia marxista e que tinha
Partido dos Trabalhadores, no fim, a seguir a MPLA, a construir uma sociedade assim. A verdade é que era um pequeno grupinho de pessoas que realmente acreditavam nisso. E ainda há alguns. Sim, mas sempre foi e sempre será um pequeno grupinho de pessoas que acreditavam naquilo. Os outros viram a boia de salvação para aí, mas nunca foram ateus, nada. É que assim que se abriu isto passou a ser a economia de mercado e a democracia multipartidária, quiseram compensar os anos em que tiveram a esconder-se e andavam com crucifixos quase do tamanho ao pescoço, quase do tamanho da cruz de real. Aquilo era coisas de madeira enormes ao pescoço. Não, nunca foram realmente aquilo que diziam ser, nunca viveram, e era só porque tinham aquelas diretivas que tinham de seguir, mas não é porque sentissem. Faz bem a ligação com o que disseste agora, e para terminarmos, o Papa Leão XIV passou por Angola, chegou aliás ao mesmo tempo que eu, falou de corrupção, desigualdade, exploração de recursos e elites que enriquecem enquanto o povo continua pobre. Na realidade, Lula da Silva, teoricamente do mesmo espaço político que o MPLA, foi ainda mais direto nas críticas que fez quando visitou Angola, o que é um pouco talvez mais surpreendente. Até porque o Brasil tem fortes relações económicas e de todo o tipo com Angola. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola. Há algum tipo de isolamento do regime ou o interesse económico de Angola neutraliza estas críticas? Portugal não podem esperar nada e já sabem, não é? Olha, não sei se eu tenho uma resposta fechada para isso. Acho que os dois ângulos são possibilidades a pesquisar. Eu não tenho assim, não sei até quando essa capacidade de comprar silêncios vai prevalecer. Tem limites. Se calhar o limite é haver uma alternativa viável e credível. Muitas vezes acontece, ou seja, o receio de um vazio de poder, que é sempre, e Angola viveu alguns, e bastante terríveis, piores do que vive hoje, não é? Mas o que estás a sugerir é que os interesses sejam mantidos tal qual. Vai ser difícil, porque criou-se aqui um sistema de clientelismo no qual se beneficiam todos esses interesses internacionais de uma forma que é lesiva para os interesses domésticos. Então essas relações não podem continuar a ser exatamente iguais, não é? Tem de haver uma revisão dos contratos, tem que haver... E é como tudo. Quem já está confortável receia a mudança. Garantir exatamente a manutenção de tudo como está é continuar a vender o país. E, portanto, tu acreditas que haverá em geral... Eu fiquei surpreendido com a intervenção do Papa. O Papa não tem interesses específicos em Angola, não é? Portanto, mas a do Lula. A do Lula da Silva, porque o Brasil tem muitos interesses em Angola. Muitos. Se calhar também o pode dizer porque tem tantos interesses em Angola que está relativamente protegida a posição brasileira. Sim, se calhar tem aquela coisa de também já não quero saber, eu digo o que eu penso e não sei. E Portugal, aqui? Portugal, acho que agora o termo que temos que usar sempre é respeita os irritantes e tenta não levantá-los. Para quem não se lembra, os irritantes tinha a ver com o julgamento do Manuel Vicente. Sim, foi o termo que o Marcelo usou, que havia uns irritantes, e os irritantes era a autonomia e a independência do Poder Judicial português face à Angola. Exato. Às exigências do governo angolano. Enfim, a cumplicidade é mais do que evidente, né? Olha, até me lembro de uma fotografia que o António Costa aceitou tirar com camisola do MPLA, oferecerem uma camisola do MPLA. São cumplicidades antigas que são escudadas naquela necessidade de se manterem relações cordiais, de irmandade, de não sei o quê. E há algum medo, isso compreensível, de ser visto como o ex-colono que está imiscuído na vida interna dos países, e essa posição é respeitável, não é? Mas tem que haver algum tipo de... A política é suja, não é? A gente quando se mete aqui com idealismos de que tem que haver limites para o que deixa de ser ético e passa a ser descarado demais, mas acho que é assim que devíamos pensar no futuro, não aceitar que a política é suja e mantê-la suja como é. Devíamos pensar em como reformar tudo isto para que, olha, não haja
como forma de punição aos partidos tradicionais, apoios a movimentos de extrema-direita. Como castigo aos outros, né? Ou seja, o sistema deixou de funcionar, deixou de convencer. Quando vemos o nível de desinteresse, a abstenção e tudo mais, são sintomas, e esses sintomas deviam nos fazer pensar a todos. Agora estou a falar de Portugal, Sim. mas é global. Deviam nos fazer pensar a todos de onde é que a democracia está a falhar e onde é que ela deve ser repensada, deve ser reformulada. Vocês lá em cima têm problemas diferentes, natureza diferentes do que os nossos aqui. Nós ainda estamos a tentar libertar-nos dessa mão pesada, dessa mão de chumbo que não nos deixa respirar. Ainda estamos só a tentar arranjar o espaço para respirar e meter a bola a rolar. Quando a bola começar a rolar, muitas coisas vão acontecer por si só. Nós somos um país onde tudo há por fazer. Quando nos apercebermos, ou a estrutura de cima para baixo, se aperceber que tem que criar os espaços para as pessoas respirarem e existirem, muitas coisas vão se dar por si só. Então há tanto aqui para ainda termos até chegarmos a esses problemas mais... Sim. não diria secundários, mas diferentes, de outra natureza, nós ainda temos muito por andar. Muito obrigado, Luati, por Daniel, esta um prazer, conversa. Nós regressamos já em Portugal, brevemente, com outro convidado ou convidada. A produção e edição deste episódio é de João Martins, com a ajuda à gravação de Salomé Rita.